para a gente discutir um pouquinho sobre a nova legislação da regularização fundiária. Entendo ser de grande importância essa alteração legislativa, porque essa lei ela veio no sentido de simplificar, desburocratizar e agilizar os procedimentos da regularização do país. Hoje, a irregularidade fundiária é uma das grandes causas da desigualdade social. Isso traz problemas com educação, saúde, segurança e aí vai. Hoje, estimamos que o país tem aí mais de 50% das propriedades urbanas irregulares. O impacto também direto nos municípios, na gestão tributária dos municípios é muito grande. Então, essa nova legislação ela veio realmente tentar agilizar ao máximo, desburocratizando e simplificando todos os procedimentos. Foram criadas novas ferramentas, novos instrumentos que possibilitam que os municípios agem assim, de uma maneira muito mais simples e mais rápida, tentando resolver ou ordenar seu território urbano, sem dúvida alguma. Vamos passar então para o segundo tema de hoje. Convido primeiramente o engenheiro civil Jorge Gebraiel Belaz, engenheiro agrimensor, membro efetivo do IBAP, diretor da PAESP e diretor da Associação dos Engenheiros Agrimensores de Sorocaba e região, para ser o nosso próximo moderador. Convido o senhor Silvio Eduardo Marques Figueiredo, que terá como tema procedimentos de regularização fundiária pela Lei 13.465 de 2017 e Decreto-Lei 9.310. O senhor Silvio Eduardo Marques Figueiredo é arquiteto, consultor e sócio da Urbalegis. Especializado em planejamento urbano, atual secretário de Habitação na cidade de Guarulhos, foi diretor do Departamento Nacional de Assuntos Fundiários Urbanos da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades entre 2016 e 2018, onde coordenou as ações e programas de regularização fundiária urbana no país e o grupo de trabalho Rumos à Política Nacional de Regularização Fundiária, responsável pela alteração do marco legal instituído pela Lei 13.465 de 2017, que define diretrizes e metas para a Política Nacional de Regularização Fundiária, REURB. Vem trabalhando há 40 anos nas esferas pública e privada, com ênfase nas questões da habitação, do desenvolvimento urbano, da gestão territorial e suas consequências. A implementação do programa Cidade Legal e a reestruturação de licenciamento de novos empreendimentos habitacionais, GRAPOAB, no estado de São Paulo, como proposto pelo profissional de forma inovadora. Criaram um novo paradigma para o tratamento das questões fundiárias, resultado de décadas de investigação aplicada às questões práticas com um desfecho realista e sustentável. Com a palavra, senhor Silvio Eduardo Marques Figueiredo. Mais uma vez, bom dia a todos. Como o nosso tempo não é muito longo, eu vou procurar, de uma maneira mais resumida, dividir um pouco com vocês nosso conhecimento, nossas experiências e falar um pouquinho da nova legislação. Como, porquê, de que forma que ela foi conduzida. Até eu me entender aqui com o equipamento. Bem, em maio de 2016, eu fui convidado pelo então ministro das Cidades, Bruno Araújo, a compor a equipe do Ministério das Cidades, pois havia uma preocupação muito grande do atual governo com as questões fundiárias no país.
havia o interesse que se desenhasse uma nova política fundiária para o país. Então, final de maio, eu assumi como diretor do Departamento de Assuntos Fundiários do Ministério das Cidades. Primeira preocupação, enquanto diretor, com a equipe do Ministério, foi tentar conhecer quais eram os problemas que o país enfrentava com relação à regularização fundiária. Por que ela não avançava? Então, a nossa primeira ideia foi mapear no país o porquê dela não avançar, onde é que ela enroscava, quais eram os entraves que a regularização sofria, que os municípios, as dificuldades dos estados, dos municípios, em especial dentro da Amazônia Legal, todo o nordeste do país, ou seja, o país como um todo. Então, partindo desse mapeamento, hora que tomamos conhecimento do porquê, como é que a regularização estava sendo tratada, a ideia foi realmente desenhar e trazer um novo marco legal, uma nova legislação para o país. Em agosto de 2016, através de uma portaria ministerial, foi criado um grupo de trabalho, no qual eu fui o coordenador, onde procuramos trazer para esse grupo, para essa discussão, diversos atores que trabalhavam direto com a regularização das mais diferentes regiões do país. Tivemos uma participação muito grande dos tribunais de justiça, através de 2 desembargadores indicados pelo CNJ, os oficiais de registro de imóveis, através do IRIB. Tivemos também uma participação muito grande do CREA-CONFE, que nos acompanhou. Reunimos quase que toda semana em Brasília para discutir essas ações de regularização, como verão à frente, em especial quando se fala em levantamento topográfico, ou seja, depois desse boneco montado, dessa discussão, já em dezembro de 2016, então é editada a medida provisória 759. Confesso aos senhores que eu fui um dos que mais brigou para que essa legislação fosse alterada por medida provisória. Vale lembrar que tínhamos em vigor uma legislação, a 11977, que sem dúvida alguma foi o grande marco para esse país, foi quem deu o primeiro pontapé na regularização, trouxe novas ferramentas, instrumentos, e a regularização no país começou a acontecer com a 11977. Porém, ao longo dos 8, 9 anos de aplicação, como eu disse aos senhores, como é natural de toda legislação, que a gente só vai saber realmente a eficácia com ela no dia a dia, né, trabalhando com ela. Então, esses gargalos que haviam, que foram identificados, precisavam ser alterados. Por que medida provisória? Porque, em especial, eu tinha um receio muito grande que acontecesse com um novo projeto de lei o que aconteceu, por exemplo, com o PL 3057, que é o projeto de lei que altera a 6766 de 79, que encontra-se em discussão no Congresso desde 2000. São 19 anos dentro do Congresso, ainda estão discutindo a alteração da 6766. O tamanho da irregularidade no nosso país é muito grande. Hoje, estimamos que mais de 50% das propriedades urbanas do país são irregulares. Como disseram aos senhores, hoje estou como secretário de Habitação de Guarulhos, um município que tem 1,5 milhão de habitantes. Hoje tem mais de 600 favelas cadastradas, onde você tem praticamente 80% dos imóveis urbanos da cidade irregulares. Vejam, senhores, nós estamos falando aqui de São Paulo. Não é diferente de Manaus, que tem mais de 85%. Não é diferente de Florianópolis, que a irregularidade ultrapassa 75%. Campinas, que é mais de 65%. E aí vai. Então, a irregularidade realmente, isso traz um prejuízo, como o próprio ministro falou, a questão da não tributação, da não arrecadação dos municípios. Em 2016, os municípios com até 20 mil habitantes, que representam em torno de quase 80% dos municípios brasileiros, arrecadaram de IPTU 809 milhões de reais. Deveriam ter arrecadado 4,3 bilhões.
ou seja, 3,5 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados. E nós sabemos hoje que todos os municípios sofrem uma questão muito grande da falta de recurso. E muitas vezes esse recurso está dentro do município. E tudo isso vem, eu acho que se formos aqui falar da desigualdade, das questões sociais, e nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Mas é importante, eu acho que mencionar, que a regularização realmente ela tem que avançar no nosso país. Nós temos que organizar o país estruturando a nossa base. Não adianta desenharmos grandes políticas, vamos para frente, vamos fazer, se nós estamos deixando uma base totalmente irregular para trás. E nós temos problemas sérios. Os próprios programas do governo federal tratavam esses avanços, esses novos programas, mas esqueceram um pouco da regularização. Hoje, dentro do Ministério, nós temos lá em torno de, estava comigo, 987 mil unidades, PAC, OGU, Minha Casa Minha Vida, irregulares. Até porque houve um avanço, sem dúvida alguma, com relação à produção habitacional, mas esqueceram um pouco da regularizar a base. Cadê a questão dominial? Como é que ficou isso? Então, em dezembro, 22 de dezembro de 2016, foi editada a medida provisória 759, isso enviado ao Congresso Nacional. 6 meses de discussão dentro do Congresso. Julho de 2017 surge a 13465. 8 meses depois, em 15 de março de 2018, foi assinado o primeiro decreto, 9310, no evento aqui em São Paulo, em Caraguatatuba, quando então o presidente Temer anunciou a entrega de mais de 100 mil títulos, já na vigência da 13465. E dezembro, agora, 4 de dezembro passado, houve a segunda alteração, o segundo decreto de regulamentação da lei. Então, como pode ver os senhores, é uma legislação muito nova. Já falando da lei, essa lei ela veio no sentido de desburocratizar, simplificar e agilizar os procedimentos de regularização no país. Esse foi o foco principal da lei. Nós precisávamos destravar todas as ações de regularização. E o decreto, sem dúvida alguma, que veio normatizar a aplicação dessa lei. É um decreto um pouco diferenciado, como o ministro Aldo falou, estava contando aqui do Código Florestal, que no final tinham mais de 1000 artigos que se discutia, regulamentação em cima de regulamentação. O decreto 9310, ele copiou na íntegra o texto da lei, e a partir disso veio normatizando alguns artigos, alguns parágrafos. Então, para que vocês apliquem a nova legislação, não tem necessidade de ler a lei e o decreto junto. Lendo o decreto, você já está lendo o texto da lei e sua normatização. Ele está condensado em um único diploma legal. Primeira alteração que achamos importante fazer, depois do que nós identificamos, como eu disse, dentro do país, era o próprio alcance da regularização fundiária. A legislação antiga tratava a regularização fundiária dizendo que ela podia acontecer em área urbana ou de expansão urbana. E aí, o que aconteceu? Travou a regularização dentro da Amazônia, interior do Nordeste, onde nós temos centenas, milhares de núcleos urbanos que estão inseridos dentro da floresta, que estão dentro das regiões mais afastadas das cidades e que não eram consideradas como áreas urbanas ou de expansão urbana. Então isso dificultava por demais a regularização para que ela avançasse dentro do país. Então o novo conceito trabalha os núcleos informais com usos e características urbanas, e não importa se ele está na zona rural ou zona urbana. Se é um núcleo que tem usos e características, tem aquela finalidade urbana, ele vai ser regularizado como área urbana, mesmo inserido em zona rural. Vejam, prestem bem atenção quando a gente fala, existem alguns críticos que dizem, não, mas agora estão regularizando, estão aumentando a área urbana sem legislação. Não é isso. Aqui nós estamos tratando de núcleos urbanos já implantados, já consolidados. Gente, eu, com experiência aí
pouca que eu tenho, eu só conheço duas maneiras da gente trabalhar a regularização. A primeira é a mais fácil delas. Vamos passar com o trator por cima, você derruba tudo, elimina, acabou a irregularidade e está resolvido. E o segundo, o que é? Regulariza. Não tem meio termo. Não dá para a gente ficar impondo uma série de regras. Ah, não posso, não vou regularizar, ou por isso, por aquilo. Faz o quê? Não, deixa lá. É o que sempre fizeram, deixa lá, deixa lá. E a irregularidade vai aumentando cada vez mais. Eu acho que a gente tem que realmente encarar de frente esse problema. Então já essa alteração, isso propiciou que diversos núcleos e vilas aí, em especial dentro da Amazônia Legal, pudessem ser regularizados. Outra alteração que julgamos importante, que é até uma alteração de conceito, era o que é o núcleo urbano informal. A legislação antiga tratava como assentamento irregular. E se forem na lei antiga, estava lá a definição. O que é o assentamento irregular? É aquela ocupação em parcelamentos dos solos clandestinos e irregulares. Essa era a definição. Ok. Então nós estamos dizendo que o assentamento era uma ocupação em parcelamento do solo, ou seja, loteamento e desmembramento. E os conjuntos habitacionais? E os condomínios? O primeiro problema que o país enfrentou foi em João Pessoa, quando a Coab, a Prefeitura de João Pessoa, regularizou mais de 35 mil unidades, conjuntos habitacionais feitos pela antiga Coab de João Pessoa. Isso foi ao registro, quando chegou, o oficial recusou o registro, dizendo que não se trata de regularização. Isso não é parcelamento do solo. Isso é condomínio, é conjunto habitacional. Isso foi ao juiz corregedor, e ele confirmou, realmente não se trata de parcelamento. Travou a regularização em João Pessoa. E isso acabou se replicando para o resto do Nordeste. Ou seja, de uma certa maneira, a regularização ficou travada. Por isso, achamos importante a alteração do conceito. Hoje falamos em núcleo urbano informal, que é aquele residencial ou não residencial, sobre a forma de quê? De parcelamento, condomínio, conjuntos horizontal, vertical ou misto, ou seja, você tem um alcance muito mais amplo, muito maior, permitindo que você regularize a cidade como um todo. Nós temos centenas de cidades no país que são 100% irregulares. Não é uma ou duas, são centenas. E mais, o assentamento tratado na legislação antiga, havia um entendimento que nós estávamos trabalhando somente com unidades habitacionais. E o comércio, o serviço e a indústria ficavam de fora. Agora não, ele fala o quê? E unidades imobiliárias residenciais ou não residenciais, ou seja, a abrangência foi muito maior. Da mesma forma, a classificação do que é o interesse social, o que é o interesse específico. A legislação antiga previa, para que o município pudesse enquadrar como de interesse social, tinha algumas regrinhas que tinham que ser seguidas, entre elas, ou estar numa ZEIS, criada por plano diretor ou legislação específica, ou ter mais que 5 anos de ocupação mansa e pacífica, ou a uso capião urbano, ou ser um núcleo urbano consolidado. Aí o que era o consolidado? Aonde definia? Vai lá na 6766. Ele diz que é aquele núcleo que tem mais de 50 habitantes por hectare. 50 habitantes por hectare. Eu não sei se os senhores sabem, mas o lote de interesse social dentro da Amazônia Legal é de 1.000 metros quadrados. E daí para frente. Ele fica entre 1.000 e abaixo do módulo mínimo fiscal, que são 2 hectares, que são 20 mil metros. Não vai atingir os 50 habitantes por hectare? Nunca. Então você não tinha, havia dificuldade dos municípios para dizer é de interesse social. O que diz a nova legislação? Hoje ela é classificada por ato do executivo. E ele leva em consideração o quê? A condição socioeconômica da população. Não é pelo fato de ele estar numa ZEIS ou de ter aquele adensamento que aquela população deixa de ser pobre, não é por aí. O que define se ele é de interesse social ou não, realmente é a sua situação socioeconômica. Então, com isso, simplificou mais o procedimento, a forma com que o município ele vai classificar a modalidade.
Da mesma forma, a classificação dessa modalidade pelo município, quando você pega um bairro, lá um loteamento, você vai dizer, mas é interesse social ou é interesse específico? Essa classificação ela pode ser feita de forma integral, parcial ou por unidade imobiliária. O que quer dizer isso? Você tem lá uma quadra que é todinha de interesse social, no meio você tem lá uma farmácia grande de uma rede qualquer. Ora, essa farmácia é interesse social? Não, de forma alguma. Então você, na classificação, você pode classificar por unidade, dizendo os lotes da quadra tal, tal, tal são de interesse social, e lote tal e tal são de interesse específico. Agora, por que dessa importância disso? Porque no fundo, gente, a classificação é saber quem paga a conta. O que é de interesse social, todos os atos registrais e cartoriais são gratuitos. A implantação da infraestrutura essencial corre por conta do poder público. E no interesse específico? Não. Toda a implantação da infraestrutura, todos os projetos, estudos, todos os taxas e emolumentos serão custeados por quem? Pelos beneficiários, pelo titular do domínio, a quem deu causa àquela irregularidade. Ou seja, não corre por conta do poder público. O poder público pode regularizar o de interesse específico? Eu entendo que pode, não, que deve. Desde que aquele titular não faça, o município notifica, faz e cobra. Tudo que ele fizer, ele vai cobrar. Desde o primeiro estudo, projeto e implantação da infraestrutura. Deve ser cobrado, sim. De quem? Se o titular do domínio é presente, vão para cima dele. Se não, vou lançar lá uma taxa, contribuição de melhoria, seja o que for, e vou cobrar dos beneficiários da regularização. É o que diz a lei. Desculpe se eu estou correndo um pouco, mas o tempo é meio... aí já me mostraram a plaquinha aqui, né? A nova legislação trouxe uma série de instrumentos e ferramentas, e eu vou mencionar algumas delas. E dentre esses instrumentos aqui, nós temos instrumentos aqui que são urbanísticos e temos outros instrumentos que são jurídicos, instrumentos de titulação. Mas o rol de instrumentos trazido pela lei, ele é muito grande. Eu acho que alguns merecem destaques, como o primeiro, a legitimação fundiária. O que é a legitimação? É uma nova forma de você titular aqueles ocupantes, e a legitimação ela é originária, ou seja, é aberta uma nova matrícula que não traz nenhum tipo de gravame. Tudo que acontecia na matrícula anterior daquele imóvel fica para trás. Por que isso foi feito? Nós temos hoje no país, gente, e vocês conhecem com certeza, imagine aquele bairro que foi feito há 50, 60 anos atrás, que lá no interior era a ponta da fazenda, que virou bairro da cidade. Aquele fazendeiro morreu, não fez inventário, não tem herdeiros, não tem nada, mas você vai no cartório, levanta, existe lá uma matrícula, que era a matrícula mãe, aquela transcrição que era da fazenda lá. Como é que você pode regularizar? Como é que podíamos regularizar e dar o título de propriedade para os atuais ocupantes? Só correndo atrás do Dr. Leomar. Tinha que ir para juízo, pedir uma autorização judicial, abrir uma uso capião, porque não tinha outra forma. E isso é uma realidade do nosso país. Nós temos cidades inteirinhas que ainda, se for buscar, não tem transcrição, não tem matrícula, mas está lá no livro, sabe do que? Da Cúria. Ela era todinha da igreja. Está lá a inscrição, que era o primeiro registro, que era o paroquial. Essa nova figura, é bom que se diga que a regularização ela só acontece se houver bom senso e se houver concordância de todos. Se houver discordância, vamos ver à frente, ela caminha para um outro lado, mas ela só existe havendo consenso. O que é feito? Hoje o município faz o projeto de regularização, faz um levantamento onde ele identifica quem são os atuais ocupantes, através de uma lista feita em Word, Excel, como vocês quiserem, põe a qualificação dessas pessoas, isso é enviado ao registro, e o registro já abre as matrículas diretamente no nome daquelas pessoas. Ou seja, para um ato administrativo, você vai transferir a propriedade de um particular para outros particulares. Então, é uma figura nova,
Isso foi muito discutido dentro do Congresso, isso foi muito discutido dentro do CNJ, havia uma preocupação muito grande, mas não fere direito de propriedade, é constitucional, não é constitucional? Ou seja, isso foi uma discussão que se avançou muito. Essa figura, ela foi criada com a participação dos representantes dos tribunais de justiça que estavam dentro desse grupo de trabalho. Então é uma ferramenta nova que hoje, eu diria aos senhores, que a grande maioria das regularizações, principalmente em área pública, estão sendo feitas através da legitimação fundiária, porque ela serve o quê? Para a área pública, privada, interesse social ou interesse específico, não importa. Desde que na regularização você opte por transferir a propriedade de uma vez, a figura utilizada é a legitimação fundiária. Legitimação de posse já era conhecida de todos, foi criada através da legislação antiga. O que fizemos na nova legislação foi ampliar o alcance. Na legislação antiga, a legitimação de posse só podia ser dado a imóveis residenciais com até 250 metros quadrados. Nada mais é do que o artigo 183 da Constituição a uso capião urbano. Verificamos a necessidade de se ampliar o alcance da legitimação de posse. Hoje ela pode ser conferida a imóveis com mais de 250 metros e para fins não residenciais. O que vai diferenciar? O tempo na posse. Na legislação antiga, transcorridos 5 anos, aquele detentor do título de legitimação podia solicitar ao oficial de registro que transformasse em título de propriedade. Hoje, essa transformação ela é automática pela lei. Decorreu 5 anos, posse mansa e pacífica, ela já vira matrícula direto. Os demais maneiras da legitimação de posse dependem da modalidade da uso capião que esse imóvel vai se enquadrar. Então, no fundo, gente, a legitimação de posse nada mais é do que se fazer a uso capião de forma administrativa. No fundo é isso, ela reconhece todas as modalidades da uso capião que são feitas de forma administrativa. Direito real de laje, uma figura nova, muito discutida, não inventamos a roda. Copiamos o direito real de laje, que foi uma mescla do Código Civil francês, suíço, italiano e português, em especial o Código Civil português. Trata essa matéria, o nome lá é direito de sobrelevação. Trouxemos o direito de sobrelevação do Código Civil português para a nossa realidade Brasil. E aqui tinha que se chamar laje, né? Depois do churrasquinho na laje, da festinha na laje, é o direito real de laje. Permite o quê? Que se regularize unidades sobrepostas de forma que cada uma delas tenha sua matrícula independente. Pela legislação antiga, vamos falar, uma casa em cima da outra. Eu conseguia regularizar, eu conseguia titular esses dois moradores ou proprietários? Sim. O que eu tinha que fazer? 4.591. Incorporação, convenção de condomínio, abre CNPJ, elege o síndico, e aí vai. Para dizer que duas pessoas teriam o quê? Uma matrícula da fração ideal. O que é o direito real de laje? Você abre matrícula individualizada, onde o titular de domínio da unidade de cima não guarda nenhuma relação com a unidade de baixo. O dono da casa de baixo, ele é dono da casa e do terreno. O de cima é dono do espaço aéreo e da laje. Nada a ver com a unidade de baixo. Isso funciona? Funciona. O maior exemplo, criatividade, né, do brasileiro é São Paulo. O metrô está lançando agora um programa em parceria com a prefeitura, uma PPP, onde ele está instituindo o direito de laje em cima das estações de metrô. Em cima das estações, daquela mega laje que os senhores conhecem, vão sair o quê? Edifícios residenciais de interesse social. Aí vão dizer, mas como assim? Se ele não tem relação com a laje de baixo? Porque quando você compra um apartamento, você tem o quê? Uma fração ideal do terreno. Em São Paulo ele vai ter o quê? Uma fração ideal do direito de laje. Ele não vai ter a propriedade do terreno mesmo, porque ele seria dono do trem que está passando embaixo dele, do metrô, da estação do metrô. Vejam de que forma isso já avançou. Então isso, em São Paulo está acontecendo isso.
No decreto de regulamentação, ele é muito claro, ele traz todas as regras. Vamos perguntar, mas se você quiser reformar a casa de baixo, eu posso? Tem lá toda a regrinha, está lá no decreto. Não temos tempo aqui de discutir, de avançar, mas lógico que você não vai começar a tirar a parede e cai a casa de cima. Ou você começar a construir em cima, você afunda de baixo. Então tem todo um regramento, como é que isso deve ser feito. É importante mencionar que essas novas ferramentas, para que pudessem ter efeito, foram feitas alterações em mais de 28 leis no país, em especial o Código Civil, Lei de Registros Públicos, 6766, 4591, Lei das Incorporações, ou seja, várias legislações no país foram alteradas para que isso pudesse surtir efeito. A arrecadação de imóveis é uma coisa nova, porém velha. O que a lei fez? Foi buscar o artigo 1276 do Código Civil, 2002. O que é isso aqui? Qualquer imóvel que esteja abandonado, construído, edificado ou não, desde que seu proprietário não pague os impostos há mais de 5 anos, por um ato do executivo, do secretário, do chefe de seção, divisão, seja quem for, por um ato do executivo, o município toma posse desse imóvel. Ele entra na posse do imóvel. E ele entrando, a lei permite que ele faça a benfeitoria que ele quiser. Decorrido 3 anos da data da arrecadação, a titularidade muda. Ela deixa de ser privada e passa a ser um imóvel público municipal. Aí vamos dizer, mas peraí, eu tenho um terreno vazio, eu entro, começo a construir em cima, aí aparece o proprietário nesse terreno e fala, o terreno é meu. A lei prevê, maravilha. Ele pode ter a posse de volta, desde que, previamente, ele pague tudo que ele deve e tudo que a prefeitura gastou. Aí ele tem a posse. Se não o fizer, como dizem aí na gíria, perdeu. Já era. Então veja que ferramenta foi resgatada do Código Civil. Não é novidade dessa lei, mas a ferramenta urbana que você tem para que induzir, acabar com a especulação dessas áreas, desses terrenos. Temos aqui em São Paulo um grande exemplo, São Bernardo do Campo, foi acho que um dos primeiros que saiu com uma legislação. O primeiro ato, eles tomaram posse, se não me engano, de 7 ou 8 postos de gasolina que estavam abandonados dentro da cidade. Você vai dizer, mas posto de gasolina? Sim, por quê? Serve para fazer habitação? Nem pensar, deve estar tudo contaminado lá embaixo. Mas sabe o que eles fazem com a área? Arrecadou, depois que você transferiu, a propriedade mudou, vende e o recurso vai para o fundo da habitação para construir novas unidades. É uma forma de se trabalhar. Condomínio urbano simples também é uma nova ferramenta. É uma nova ferramenta importante. Imagina os senhores aquele imóvel, aquele lote legal, em que existe mais de uma unidade imobiliária. A família mora, a primeira filha casa, vai lá no fundo, constrói uma casinha, o filho constrói um puxadinho atrás, e aí essa pessoa fala, poxa, eu quero separar para que cada um seja dono da sua casa. Dava para fazer na lei antiga? Sim, mesma coisa, incorpora, convenção, abre CNPJ, elege síndico, aquela parafernália. O que diz a nova lei? Basta você fazer uma descrição técnica da área que cada uma dessa unidade ocupa, o restante era uma área de uso comum, vai ao cartório, ele já abre direto, institui o condomínio, sem necessidade de fazer convenção, incorporação, eleger síndico, nada disso. É uma forma simplificada de você instituir um condomínio e titular cada um dessas unidades. Lógico, nesse caso é condomínio, ainda vai ser infração ideal. E a área de uso comum, que diz a lei, deverá ser tratada entre os condôminos lá, através de instrumento particular, da forma que eles quiserem. Vão combinar quem paga a luz, quem vai ali, a entrada, e aí vai. Então é uma maneira simples e ágil também de se titular. Condomínio de lotes era mais do que conhecido dos senhores. Isso é uma das matérias que estava sendo tratada lá no PL, no 3057, alteração da 6766. É uma realidade em todo o país, que fez a nova legislação, alterou o Código Civil e criou a figura do condomínio de lotes. Nada mais é que um condomínio normal, onde você institui o condomínio, em vez de ter a edificação pronta, como tratava a 4591, hoje você tem o lote.
Depende de cada município como é que vai normatizar, se vai incorporar ou não na sua legislação, e aí vai. Mas está criada a figura do condomínio, não só para regularizar, como para a implantação de novos. O que compete ao município, então, rapidamente? A lei deixou claro que a competência é única e exclusiva do município na regularização. Não é nem União nem Estado. É só o município que tem a competência de aprovar. É ele que classifica a modalidade, se é interesse social ou não, é o município que analisa e aprova os projetos, notificar titulares, confrontantes e terceiros interessados. Essa é uma novidade. Esse ato sempre foi feito pelo cartório de registro de imóveis ao final do processo da regularização, quando depois de regularizada você depositava no cartório, o cartório iria notificar titulares, confrontantes e terceiros interessados. Nesse momento podia aparecer alguém e falava, vou impugnar, e entrava em juízo, você matou o processo. 20 anos aí para discutir, só que o município gastou o quê? Gastou muito dinheiro. Ele pagou levantamento, ele pagou estudo, ele pagou projeto, e você morre. Ou nada e morre na praia. Qual foi a ideia? Trazer isso para o início do processo. O município, ao abrir o processo, se ele já fizer essa notificação por edital, se houver alguma impugnação, ela vai ser discutida no começo do processo. Daí a lei prevê que os municípios devem criar também as câmaras de resolução de conflitos, de mediação e resolução. Então tudo isso pode ser feito de forma administrativa no início do processo e não ao final, como era feito. É uma novidade da lei. Uma vez que você notificou, 30 dias, se não houver nenhuma manifestação, a ausência ela será interpretada como concordância. E aí vem, que aqui, avançando um pouco na área dos senhores aqui, esse capítulo que consta do decreto 9.310, que fala do levantamento topográfico georreferenciado, o artigo 28, 29 e sequentes, ele foi totalmente escrito e redigido pelo Confea. Essa foi uma das grandes participações em várias reuniões. Eles discutiram isso dentro do CREA Nacional, dentro do Confea, e nos trouxeram pronto esse capítulo que foi incorporado no decreto. Não vou entrar em todo o detalhe, mas os senhores conhecem. Ele define, que eu achei muito importante, o que é um levantamento topográfico georreferenciado. Não é um levantamento, é um conjunto de atividades. Começa com o plano altimétrico cadastral, outros levantamentos georreferenciados que são necessários à regularização. Vejam lá, planta de perímetro, memorial descritivo. Os memoriais têm que ser georreferenciados, sim. Está aqui no decreto, está na legislação federal. E qualquer descrição técnica imobiliária, outros documentos. Mas ele diz como é que os levantamentos vão ser feitos. Ele fala dos limites das unidades. Diz aí que o vértice definidor dos limites terá natureza tridimensional, ou seja, nós estamos falando o quê? Coordenada, latitude, longitude e altitude. Fala do erro posicional esférico máximo de 8 centímetros. Ou seja, toda essa regra, todo o capítulo do decreto foi escrito pelo Confea-CREA. Aí, o que compõe o projeto da regularização, que começa com o levantamento, planta de perímetro. Isso vale a pena mencionar. O que é a planta de perímetro? Era a antiga demarcação urbanística que vocês conheciam da legislação antiga. Ela simplesmente foi incorporada dentro do projeto da regularização. Aqui traz grandes novidades, em especial alterações da 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Para que serve a planta de perímetro? Ao fazer o levantamento, você vai identificar numa planta quantas matrículas, se tem matrícula, se é parte de uma, se é matrícula inteira ou se não tem matrícula. Identificando nessa planta, quando isso chegar a registro, o que diz a lei? Vamos supor que você pegue pedaço de 2 matrículas. Como é que tratava a lei antiga? Primeiro o oficial ia dizer, faça unificação de matrícula. Você unificava. Agora desmembre a matrícula, você desmembrava. Agora tem que apurar o remanescente. Gente, para a nova legislação, para a regularização, não existe mais desmembramento de matrícula, unificação de matrícula, retificação de área e apuração de remanescente. Acabou. O que diz a nova lei? Essa planta de matrícula ela vai ter
uma descrição do perímetro da área a ser regularizada, o primeiro ato do oficial, abre matrícula nova. Vai na matrícula atingida, faz uma averbação dizendo que parte dela foi compor a nova matrícula. E quando não tem matrícula nem transcrição? Na lei antiga, deve ser área devoluta. Ou então, não dá para regularizar, só através da uso do capião. O que diz a nova legislação? Se você indicar na planta matrícula ou transcrição não identificada, a lei diz o quê? O oficial de registro do imóvel deve abrir matrícula nova. Acabou. Então, o primeiro ato do oficial, ele abre a matrícula. Então, acabou essa discussão do que fazer, se eu retifico, se eu unifico, se eu apuro remanescente. Não tem mais nada dentro da nova legislação. Projeto urbanístico, os senhores conhecem, estudo técnico para área de risco, importantíssimo falar. Não existe regularização em área de risco. O que diz a lei? Identificada uma área de risco, primeiro se faz um estudo técnico para comprovar que esse risco pode ser ou controlado ou eliminado. Desde que se comprove, e ali o estudo vai mostrar quais são as obras que têm que ser feitas para controlar ou eliminar esse risco, primeiro se faz a obra, controlou o risco, aí regulariza. Regularização em área de risco não existe. Porém, se você tem um grande bairro e tem lá uma ponta dele numa área de risco, seja ele geológico, geotécnico ou até de inundação, você isola essa parte que está com risco, regulariza o restante, manda para a cartório, abre as matrículas e trata essa porção inserida no risco de forma separada. Não pode prejudicar o restante do núcleo que vai ser regularizado. Estudo técnico ambiental. E aí traz algumas novidades interessantes. Primeiro, eu acho que merece a gente deixar claro que essa legislação não alterou em nada o Código Ambiental brasileiro. Ela só reforça o que já estava no Código. Se for regularização de interesse social, atenda ao artigo 64 do Código Florestal. É interesse específico, atenda ao artigo 65. O que ela deixa muito claro é que hoje a regularização ela é permitida em área ambientalmente protegida. Quais são elas? Área de preservação permanente, unidade de conservação de uso sustentável e área de proteção de mananciais. Então, aqueles núcleos existentes consolidados dentro dessas áreas poderão ser regularizados. É claro isso no Código. Poxa, mas e a APP? Segundo o Código Florestal, artigo 64, se for uma área consolidada de interesse social em cima de uma APP, a APP deixa de existir. Acabou a APP, não tem mais. Mas quem diz é o Código Florestal. É interesse específico. Ok, pode, regulariza. Só que para interesse específico você é obrigado a deixar uma faixa não edificante de 15 metros. Não é APP. Leiam com atenção o artigo 65 do Código Florestal. Ele acaba com a APP. Você mantém uma faixa não edificante de 15 metros para um interesse específico. E na beira das represas? Não existe mais APP. Acabou. Como assim? Acabou. Aquela faixa de 50 metros para a área urbana, de 100 metros para a área rural, não existe mais. Hoje a faixa de preservação é a distância entre a cota máxima operacional e a cota maximorum. O que quer dizer isso? Cota máxima operacional é aquela da cota cheia da represa, é a máxima dela. A maximorum é uma diferença que você chega na cabeceira do extravasor da represa, em que você é obrigado a abrir as comportas, senão rompe a represa. Que diferença dá isso? Se pegarmos aqui na Cantareira, o sistema Cantareira que abastece São Paulo, dá 1,5 metro. Essa é a faixa de preservação, que se for ver está dentro da área já desapropriada da represa. Cronograma passa a ser obrigado. Tenho 40 minutos? Segundos. Estou achando que ele está sendo bonzinho, me mostrando 40 aqui. Falei, opa, vou falar de monte. Mas acho que não vai dar, viu, gente? Um pouco diferente até da legislação antiga. E essa legislação sofreu muito crítica, dizendo que ela estava aí regularizando a cidade de papel, era só a regularização que tratava do papel. Não é verdade. Isso é uma inverdade muito grande mesmo, porque nessa nova legislação você é obrigado, ao regularizar, implantar a infraestrutura essencial. A regularização ela não é só documental, ela é urbanística e ambiental também.
Para aqueles núcleos que não têm a infra essencial, você faz o quê? Um cronograma dizendo quando é que você vai implantar, de que forma e quando, e acompanha o cronograma, que é um termo de compromisso, que vai ser assinado pela autoridade pública ou privada, e mais, o decreto deixa claro que esse termo de compromisso se torna um termo executivo extrajudicial. Então, a obrigatoriedade hoje na regularização, ela é total. Ela é documental, ela é urbanística, ela é ambiental. Aprovação do município. Gente, olha aí o município, os municípios presentes. O que é aprovação? Ela corresponde à aprovação urbanística e ambiental. Ambiental o quê? Que se o município tiver órgão ambiental capacitado. O que é um órgão ambiental? O que a lei diz? Que é aquele órgão do município que ele tem em seus quadros ou à sua disposição profissionais com habilidade técnica para analisar e aprovar. Poxa, mas eu não tenho lá um biólogo, eu não tenho um engenheiro florestal, mas eu contratei uma empresa. Eu estou capacitado? Está capacitado, está aí. Tem em seus quadros ou à sua disposição. E deixando claro que a aprovação ambiental, vamos lá, ela só acontece o quê? Naquela parcela inserida em área ambientalmente protegida. Eu tenho lá um bairro, na ponta dele eu tenho um córrego, tenho lá uma faixa que era APP, eu tenho lá 10 terrenos na APP. Os outros 300 não estão em APP. O que eu faço? Regularizo os 300. Mando para cartório e vou trabalhar somente aquela faixa. Então, o estudo não recai sobre o núcleo como um todo, sim na parcela que está inserida. Isso é tanto para a área ambiental quanto para a área de risco. É dessa forma que se trabalha. A certidão de regularização final, nada mais é que o ato final da regularização, acompanha o projeto aprovado, cronograma, termo de compromisso, e no caso da legitimação fundiária, como mencionei, já vai a listagem dos ocupantes para que se abra as matrículas já diretamente. Eu acho que a partir daí isso são os atos de registro, não vou entrar, eu só queria dizer o seguinte: para os registros de imóveis, da mesma forma que tiveram alterações significativas no resto da legislação, na 6.015 também. Antes vocês davam entrada no registro de imóveis, aí vem uma nota de devolução depois de 3 meses, aí depois vem outra, e ninguém tem mais nada. O que diz a lei hoje? Ao depositar no registro de imóveis, ele tem 15 dias para emitir a nota de devolução. Se ele não o fizer, ele tem 60 para concluir o registro. Está lá claro na lei. E aí tem mais um artigo na sequência que diz o quê? Que o oficial de registro de imóveis, que não cumprir os dispositivos da lei ou retardar injustificadamente o registro, estará sujeito às penalidades do artigo 44 da 11.977, que é multa de mais de R$100 mil, mais extinção da delegação. Ele perde o cartório. Está claro na lei. Então, de uma certa maneira, a forma que foi achado para que isso acontecesse bem mais rápido, como eu disse aos senhores. E eu acho que era isso. Desculpe se eu corri, mas o meu companheiro de mesa aqui veio me cutucando aqui, e a partir daí estou à disposição dos senhores. Obrigado. Não chegou nenhuma pergunta, né? Bom dia a todos. Eu acho que a palestra aqui do Silvio foi bastante esclarecedora, né? Essa experiência que ele tem aí na parte de legislação, eu acho que veio enriquecer o nosso conhecimento. Obrigado, Silvio. Eu agradeço aos outros palestrantes aqui, no nome do arquiteto Silvio. Obrigado a todos. Eu acho que não tem nenhuma... Tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta, tem, né? Sim. Tem? Você escreveu a pergunta por escrito? Escreveu? Ah, tá bom. A gente okay. aguarda, então. Pode ficar tranquilo. Só um instante, mais alguma pergunta? Alguém mais escrevendo? Já tem alguma pergunta pronta? Por gentileza. Nosso moderador já pode fazer essa, assim o doutor Silvio já vai respondendo. Mais uma ali em cima, aqui no corredor. Arquiteto Silvio, como o desenvolvimento do sistema habitacional de gestão de informações territoriais melhor. Aqui tá ruim.
Gente, letra de forma. Tá ruim. Não. Mais um. Como está o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, no artigo 28? É o SINTEA. Isso, verso avanço na exigência do impacto social. Já fez uma explanação. Seus reflexos junto ao cartório de registro de imóveis. Nós temos a dificuldade na aceitação do impacto geológico. Versus Poder Judiciário também na aceitação desse. E a nossa autonomia municipal, quanto ao modelo, a autonomia para definir qual é o padrão e a forma que será apresentado ao registro. E só uma finalização, nós estamos tendo dificuldade com o nosso cartório, que é Barueri, em aceitar ele, que é um espelho do memorial e do projeto. Isso nós entendemos que pela lei 6766 não seria um espelho, e sim um complemento. Tá. Vamos lá, eu vou tentar te responder. Eu acho que o primeiro ponto que merece ser destacado, a lei deixa claro que não se aplica 6766 à regularização fundiária. Não existe regularização fundiária na 6766, ok? Com exceção dos artigos de 37 a 53, que trata do crime. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a lei deixa claro que quem define os padrões de apresentação ou de projeto, selo de projeto, modelo de memorial descritivo, memorial técnico, é o município. O cartório é obrigado a aceitar, uma vez emitida a CRF, a lei deixa claro que todos os requisitos da lei estão cumpridos. O cartório não pode ficar questionando de que forma está sendo feito. Tomem cuidado ao fazer um levantamento, porque eu sei que muitos estão utilizando drone para fazer levantamento topográfico. A utilização de drone está normatizada no país pela ANAC. Como é que você voa o drone? Porém, para efeito de levantamento, não existe essa normatização pelo Ministério da Defesa. Hoje está normatizado que é aerofotogrametria, Avante e outras ferramentas. Drone, não. Drone tem validade no levantamento oficial? Não. Então, isso é o que está normatizado. Existem alguns casos especiais, algumas empresas que conseguiram uma autorização do Ministério da Defesa para utilizar o drone em complementação de alguns levantamentos, mas não dizer que ele foi totalmente feito por drone, eu, por enquanto, não conheço. Tá? Então, esse fato do cartório aceitar ou não aceitar, eu acho que não existe. Gente, eu acho que aí vocês têm todo o embasamento legal, que se o cartório não quer aceitar, faça uma representação, suscite em dúvida ao juiz corregedor, que ali, com certeza, ele vai seguir a legislação como um todo. Temos umas 3 perguntas aqui, arquiteto Silvio. Eu posso fazer as 3 aí? Pode. Tentar Vamos lá. Resolver isso daí? Resumir tudo. É o seguinte, a Valéria pergunta: podemos usar o condomínio urbano simples quando estamos transferindo somente o lote, sem reconhecer as edificações existentes nesse lote? Isso é importante, essa pergunta, gente. De uma maneira geral, a grande maioria das regularizações, você está tratando do parcelamento do solo, você está regularizando e titulando o lote, não a edificação. A edificação, ela pode ser regularizada no momento posterior, até por unidade isolada, que é diferente quando você trabalha com condomínio ou conjunto habitacional. Não tem como desassociar a regularização edilícia da construção com o do lote. Por quê? No parcelamento do solo, a pessoa, quando ela adquiriu, ela comprou um lote e ela construiu a casa dela. No condomínio e no conjunto habitacional, você comprou o quê? Ou um apartamento ou uma casa. Então você tem que ter a regularização ou da sua casa ou do seu apartamento. Então tome muito cuidado. De uma maneira geral, você está regularizando somente o lote. As edificações vêm no momento posterior. Guarulhos agora está com 2 legislações de regularização e está saindo paralelo o quê? Uma outra legislação de anistia para aquelas ações que estão dentro daquelas unidades imobiliárias que foram regularizadas. Então uma coisa complementa a outra, mas são coisas distintas.
A gente tem mais perguntas aqui. Eu acredito que o Silvio podia responder. Eu estou à disposição, o tempo é. Tem mais uma, só são Sem 3, problema. né? A nossa programação seriam 3, né? Aqui o Daniel Silva pergunta: a resolução federal se aplica na faixa de domínio de concessionário? Exemplo, ocupação na borda de reservatórios de concessionários de energia elétrica. Sim, sem dúvida. A legislação, quando você fala na beira das rodovias, nós estamos falando de área federal, né? Na verdade, são todas elas áreas da União, sob o comando da SPU, Secretaria de Patrimônio da União, que em alguns casos não transfere a propriedade, mas sim o controle da propriedade, ou está com o DENIT, ou está então lá com a concessionária. É possível regularização nessas áreas? Sim, é possível. A legislação prevê, porque essa lei, quando ela tratou da regularização urbana, rural e áreas da União. A legislação já prevê que aquelas áreas da União que estão ocupadas por núcleos urbanos informais, basta o município solicitar que essas áreas serão transferidas automaticamente aos municípios para que ele proceda na regularização. É permitido, sim. Existem casos, como o de Manaus, por exemplo, que todo o território de Manaus pertence à União, é tudo SPU. Encerro? Então, a gente está com o tempo aqui apertado, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu acho que o Silvio está disposto a passar por e-mail. Sim, sem dúvida alguma. Então, estamos encerrando aqui. Agradecer ao Silvio novamente aí pelo conhecimento. Eu que agradeço que foi passado à disposição dos senhores. Obrigado. Muito obrigada, senhor Silvio. Obrigada, engenheiro Jorge. Convido a engenheira Isis Trindade.